Olá, bom dia a todos. Olá a todos os irmãos de todo o país que nos estão a assistir e a ver neste dia, onde começamos este programa preparado para vós do Departamento Missionário da CIP. Vamos ao longo destes dias até ao domingo de Páscoa, terminando na sexta-feira. Sábado temos um grande evento e depois o domingo de Páscoa vamos todos os dias apresentar uma pequena meditação bíblica, onde podemos cada um de nós assistir nas nossas casas, em família, e será disponibilizado logo de manhãzinha. A nossa ideia é que seja disponibilizado todos os dias às 7 da manhã, para que ao longo do dia, mediante o horário de cada um, depois possamos assistir e ser inspirados e de nos lembrarmos da ressurreição e da morte de Cristo. Hoje, que começa esta iniciativa, queríamos falar um bocadinho sobre a Páscoa. E fazendo esta pequena introdução, eu passava a palavra ao nosso coordenador do Departamento Missionário, ao Paulo, para também complementar e falar. Olá, Luís. Olá. Obrigado. É ótima esta oportunidade de podermos falar um pouco sobre a Páscoa, e nós estamos aqui em Portugal numa cultura maioritariamente cristã, digamos assim, ainda que talvez possivelmente nominal, mas a ideia de Páscoa, e aqui até na zona onde eu moro, agora é comum andar aqui nas casas e já tem uma cruz com um tecido lilás na porta das casas. É bastante interessante ver tudo isso. Então, como que esta ideia fica quase infiltrada, embranhada na nossa mente, a ideia de Páscoa. Mas quando nós chegamos à Bíblia, então temos como que dois grandes momentos, podemos pensar assim, ou dois grandes tempos em que a Páscoa acontece. Temos um tempo do Antigo Testamento, em que há uma Páscoa com um conceito e algumas ideias ali associadas, questões culturais, etc. E quando chegamos ao Novo Testamento, ainda dentro desse mesmo ambiente de Páscoa, do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é algo novo que acontece nesse período da Páscoa. Talvez aqui era bom também podermos fazer um olhar sobre o que aconteceu, o conceito de Páscoa no Antigo Testamento, talvez ligado mais ao judaísmo, e como o cristianismo, a Igreja do primeiro século, prolongando-se até aos nossos dias, como acolhemos a Páscoa. Fazer este pequeno enquadramento. Sim. Ok, então eu posso fazer isso. Então nós, no Antigo Testamento, não é? Nós temos a chamada Páscoa Judaica, e a Páscoa Judaica acontece antes, a instituição antes da 10ª praga. Nós vemos aqui tenho aqui a Bíblia, em Êxodo 12:1 diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vocês o primeiro mês, e será o primeiro mês do ano. E aqui foi instituída a Páscoa. A Páscoa foi antes da execução, morreu o chamado anjo da morte, quando desce sobre o Egito e mata todos os primogênitos. Nós conhecemos esta história. Não só passou na casa daqueles que seguiam Deus, mas por todas as casas, e todos aqueles que tinham crucificado um cordeiro e tinham colocado sangue na ombreira da porta, Deus livrou-os e foram os mesmos depois libertos da escravidão e retomaram a Canaã. Esta Páscoa é conhecida pelos judeus como Pesach, que é a palavra de hebraico que significa a passagem, que é eles irem de volta para Canaã, e era uma das festas mais celebradas nos judeus, a festa mais importante, não é? E também para nós, os cristãos. Alguma coisa queiras acrescentar, Paulo? É interessante que falaste na praga de morte dos primogênitos, mas antes disso acontecer houve também uma outra morte de um cordeiro, não é? Não foi propriamente daquela praga que aconteceu, mas as famílias voluntariamente iriam ter a sua refeição. Naquela noite iriam então imolar um cordeiro com um pequeno rito simbólico de colocar sangue nas ombreiras da porta, para então aquela família ou quem estivesse dentro daquela casa serem assim protegidos e não haver esse dano. E essa festa prolongou-se
anos após anos em todo Israel, na cultura judaica, ainda chega aos nossos dias, não é? Sim, este ano é comemorada numa data próxima. Sim. 28 se não há de aqui março. nenhuma... Diz? 28 de março, aqui pelas nossas notas que tivemos. Exatamente. Aqui. E calha um domingo também, não é? Porque normalmente os judeus não celebram a festa, a Páscoa, no dia fixo da semana como nós. Para nós, o dia de Páscoa sempre calha num domingo. Na cultura judaica ela calha no dia do mês. Então naquele dia do mês é que ela é observada, e este ano parece que coincidentemente então calha também num domingo, ainda que não seja no domingo em que nós vamos observar a Páscoa. No Novo Testamento há um ambiente também, aliás, a Páscoa é mencionada algumas vezes nos Evangelhos, nas movimentações que Jesus vai fazendo, estando na Galileia, indo para Jerusalém, e quando nós chegamos a essa altura também da Páscoa, já no fim do ministério de Jesus, ele desloca-se a Jerusalém, nessa altura da Páscoa, e também é um momento em que ele passa algum tempo com os discípulos, vai dando alguns discursos, ensina também a multidão, mas parece que tudo se começa a precipitar para o momento em que realmente Jesus é preso, é condenado e é crucificado, não é? E antes que isso acontece, a crucificação de Jesus acontece também durante esse período de festividade da Páscoa, não é? Havendo até depois a questão, daí o cristianismo celebrar no domingo, por causa de ser o primeiro dia da semana em que as mulheres vão ao sepulcro e ele está vazio. Então Jesus ressuscitou, e eu creio que essa é a nota que toca mais alto dentro do ambiente do cristão, a ressurreição de Jesus, claro, e não tanto a parte do ritual da Páscoa, do Cordeiro ter sido imolado, que também para nós é bastante importante. Aliás, acho muito interessante a forma como Paulo, em 1 aos Coríntios, como que ele faz ali quase uma síntese do Evangelho, elementos fundamentais do Evangelho. Ele diz, em 1 aos Coríntios 15, 3, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o que eu acho aqui interessante é que Paulo tem estes três elementos, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Todos eles são importantes, porque Jesus morreu e ele afirma por causa dos nossos pecados. Então não é... É claro que nós podemos pensar que a culpa é de Pilatos, a culpa é de Judas, é do sistema romano, é da classe religiosa judaica, mas de facto o que Paulo aqui afirma é que ele morreu por causa dos nossos pecados. E é interessante que isso é um problema bem antigo. Logo lá atrás no livro de Gênesis, houve uma ruptura entre Deus e o homem. O homem foi criado por Deus, tinha comunhão com Deus, estava no Éden, havia a árvore da vida, e quando ele desobedece, ele é afastado dali. Ele sai do Éden e os seus filhos, todos eles nascem fora dessa árvore da vida, desse local com Deus. E parece que finalmente a morte é vencida, quando então aqui também, segundo aos Coríntios 15, Paulo diz que Jesus ressuscitou. Esta ideia de ressuscitar é muito interessante, porque há algumas teorias que talvez não tenha ressuscitado, porque não tenha morrido realmente. Mas Paulo tem o detalhezinho de dizer que ele foi sepultado. Portanto, não é propriamente um adormecer ou ter tido uma paragem cardiovascular, qualquer coisa, não é? Não é nada disso. Há uma morte, há um sepultamento que vai validar que realmente houve uma morte verdadeira, e isso depois então dá origem à ressurreição. E então parece que finalmente aquela sentença, nesse dia morrerás, aquela sentença de morte, não apenas um aspecto físico, mas da nossa separação do autor da vida, que é Deus, parece que finalmente isso é resolvido quando Cristo ressuscita e triunfa sobre a morte. Aliás, mais tarde Paulo faz até uma pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão, não é? Porque agora em Cristo, através de Cristo, nós podemos ter esta vida de Deus em nós, uma nova vida, conforme João escreve, ele registra lá as palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sim, é interessante aqui quando nós pensamos muitas vezes na Páscoa, e eu penso muitas vezes que é o culminar, que foi o concretizar de tudo. E quando nós vemos no Velho Testamento, a Páscoa é a passagem, mas realmente a Páscoa também é a passagem para nós. A Páscoa não é o fim, a Páscoa a Páscoa faz com que nós possamos ter esta passagem da vida de Gênesis 3, como tu falaste, do pecado para a vida.
E realmente este conceito de passagem é muito importante, porque pode dar-nos este sentimento que é através desta morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, que nós temos a passagem para a vida eterna. Porque nós que somos gentios, que não éramos judeus, temos acesso a esta passagem e a esta vida eterna que temos com Cristo, por acreditarmos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo também fala noutras passagens a importância de nós acreditarmos, senão a nossa fé era vã, se não acreditássemos na ressurreição de Cristo, na vida após a morte. E durante estes dias vamos falar um bocadinho sobre isto, e eu estou bastante entusiasmado para ouvir os diferentes obreiros. Vai ser cada dia um obreiro que vai falar, e que podemos também partilhar isto com irmãos em Cristo e partilhar com outras pessoas esta mensagem da salvação. Sim, basicamente vamos acompanhar esta última semana de Jesus, porque nos Evangelhos há o registro das movimentações que Jesus ia fazendo, onde ele ia estando durante esta última semana, que depois então temos o dia de sexta-feira, com a sua prisão, não é? E todas as andanças para julgamento e depois a crucificação. Então, em cada dia de manhã nós iremos ter um vídeo ali disponível no site do Departamento de Missões, e podemos aproveitar para ter a nossa hora devocional e acompanhando assim a última semana da vida de Jesus. Essa expressão que tu disseste aí, acreditar, eu acho que ela é extremamente importante, porque por vezes pensamos que esta questão de fé é algo só do Novo Testamento, mas Paulo vai buscar um modelo a Gênesis 15:6, quando numa conversa à noite a ver as estrelas, o Senhor diz a Abraão: consegues contar as estrelas? Diz não. Abraão não tinha a mínima hipótese de ter filhos. Deus já lhe tinha essa promessa de ele ter filhos, e depois lemos ali uma frase que diz: Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. Então esta ideia de nós realmente queremos acreditarmos quem é Jesus, de que não é apenas um bom exemplo, mas é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, nele nós podemos experimentar a liberdade. Os judeus na Páscoa deles estavam a experimentar a saída, não é, de uma opressão para uma libertação. E em Cristo nós experimentamos também essa liberdade. Eles tinham um libertador que era Moisés. Nós temos um libertador sem nenhum desprezo para com Moisés, mas temos um libertador muito melhor do que Moisés. Claro. Pela graça de Deus, não. Eles iam para uma terra e depois tornaram-se num reino, e nós entramos também no reino de Deus, e não apenas isso, mas fazendo parte da família de Deus, não é? Daí que temos aquele estímulo para orarmos Pai Nosso, e não apenas um Deus nosso, mas um Pai, alguém que se relaciona connosco, que quer intimidade. Então acho que é um bom tempo também que nós podemos pensar e mostrar a nossa gratidão a Deus, se calhar convidar outras pessoas para poderem assistir àqueles vídeos e aproveitar esta oportunidade para partilharmos também a nossa fé, que de facto também é o trabalho que os nossos obreiros fazem, não é? Exatamente. É isso mesmo que nós somos incentivados a fazer todos os dias, e que nós fazemos, e que eles também fazem de uma forma tão dedicada, e pondo tantas vezes em prioridade esta partilha, este partilhar da ressurreição de Cristo e da morte de Cristo uns pelos outros, e que tantas vidas têm abençoado e tantas pessoas têm sido tiradas desta opressão, desta escravidão, para a salvação. E nós também queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os obreiros, a todos os missionários do trabalho e a sua dedicação a Cristo. Nós sabemos que a recompensa não será aqui na terra, teremos a recompensa eterna, e que Cristo vos abençoe, Cristo continue a vos dar força e energia e vos capacite para continuarem a testemunhar do nosso Salvador. Ok, obrigado. E aproveito também para agradecer a todas as igrejas, porque de facto têm feito estas contribuições, e também essa parte é que permite também nós podemos enviar algumas ofertas de amor a estas pessoas que estão no campo, que enfrentam algumas dificuldades. Uns estão cá em Portugal, outros estão em África, na América do Sul, e é bom nós irmos mantendo esse contacto com eles, e queremos também deixar aqui essa palavra de gratidão às igrejas e às pessoas particulares que têm colaborado também, e nós podemos auxiliar cada um deles na missão que o Senhor lhes confiou. Então, amanhã, às 7 da manhã, lançamos um vídeo, e todos os dias seguidamente contamos convosco, e Deus os abençoe.
Sim, vamos acompanhando, deixem os vossos comentários. Deus os abençoe. Obrigado por este tempo, Luís. Não, obrigado eu, Paulo. Obrigado. Boa Páscoa. Tá, boa Páscoa. Adeus.